Eis-me aqui, mãos espalmadas, coração leve, mente aberta, minha verdade e minha ética, como oferta. Sempre é possível a poesia, mesmo na ausência do poeta. Poema de Carlos Santos. Quando do descobrimento do Brasil, vieram alguns negros de vários continentes da África para o Brasil. Lá eles tinham já a vida própria deles e aqui no Brasil eles não tinham. Tanto sim que eles não tinham espaço nas igrejas católicas tradicionais de Salvador. Então eles resolveram, aí eles faziam um pedido ao rei de Portugal na época e foi consentido esse terreno que tem aqui, que hoje é a Igreja do Rosário dos Pretos, que se fala de 1604, mas documentalmente se fala de 1685. E ela foi fundada por negros do Congo e Angola, né, que já eram escravizados, outros livres aqui na Bahia, e eles que fundaram essa Irmandade, e eles são responsáveis pela fundação das Irmandades Negras quase no Brasil inteiro. Eu digo, a partir dos estudos que eu tenho feito, que as Irmandades elas foram, juntamente com os quilombos e com as religiões de matriz africana, foram as primeiras formas de organização social do povo negro no Brasil. E dentro da Igreja Católica elas são peculiares, porque ela desenvolve suas atividades espirituais, religiosas, comunitárias, e também de ajuda mútua, que aconteceu muito no período colonial. É importante dizer de que essas irmandades integradas por pessoas de cor, pessoas negras, eram uma iniciativa da inserção desses negros na sociedade. E o caminho mais adequado, mais conveniente, era através da religião católica, a igreja. Então, levando em conta isto, o que chama mais atenção e o que eu destaco é que, apesar dele estar construindo a igreja, fazendo um culto católico, eles faziam questão, né, de manter vínculos com a tradição africana. Daí a Irmandade ser uma irmandade de homens pretos, mas esses pretos com uma identidade forte da cultura que veio da África, para que ela não se perdesse e passasse à posterioridade. Evidentemente que a própria postura do conjunto de escravos que estavam ali objetivavam e buscavam condições financeiras para a sua alforria, para conseguir a sua liberdade. E aquela igreja favorecia essa iniciativa, não a iniciativa revolucionária de terminar com a escravidão, mas a tentativa de fazer dali uma comunidade, uma irmandade que rendesse condições financeiras para que as pessoas pudessem soltar seus irmãos e suas irmãs pagando a alforria. Então é preciso lembrar de que na hora que hoje se chama ofertório, né, que é levar o dinheiro para a igreja, essa verba tinha que ser destinada prioritariamente à libertação dos irmãos escravos. Com um detalhe, escravos de qualquer etnia, não de exclusivamente angolanos, já que os angolanos foram que construíram a igreja. Isso é uma iniciativa importantíssima, porque sempre está aliado à militância do negro a preservação da sua identidade, a conservação, principalmente, da sua religiosidade e, acima de tudo, a liberdade. Então aquela igreja também é símbolo de liberdade até hoje. Para ter acesso à ordem, um irmão apresenta via proposta e durante um período agora desse novo compromisso de 3 anos, nós levamos fazendo avaliação desse irmão, até ele chegar ao cargo de irmão professo da ordem. Então, quando ele chega a irmão professo da ordem, ele tem um período de quase 10 anos, no caso, para ser prior, acima de 7 anos. Dentro desse acima de 7 anos,
é feito um colegiado, desse colegiado é tirado um para ser o prior, e também nós somos alguns definidores, visitadores, que são em número de 18, que é a mesa administrativa que compõe a administração da casa. Entrar para a Irmandade, ela está muito ligada, eu era militante dos movimentos negros, como a Irmandade é parte dessa militância, eu, por ter a orientação católica familiar, vi para a Irmandade, entrei na Irmandade, com um objetivo, além da questão espiritual, um objetivo de poder desenvolver um trabalho social, cultural, religioso também, aqui dentro, em prol da comunidade negra, em prol do povo negro. Aqui para mim é o meu movimento negro. Então aqui nós participamos de todas as atividades, de festas, de palestras, de formação, de rodas de conversa, de lançamentos de livros. Então são muitas atividades que a gente desenvolve aqui, que a Irmandade desenvolve, que eu estou inserida. Não basta ser da entidade, você tem que viver na entidade, você tem que participar das atividades, você tem que fazer a sua parte enquanto fiel, enquanto membro de uma entidade dessa. Porque não basta você carregar no ombro o seu grau de ordem terceira, né, de Irmandade dos Homens Pretos e das Mulheres Pretas. Nós também temos que fazer a nossa parte. É isso que nos prende aqui. É uma das coisas que nos prende aqui. É ver a evolução do povo negro. A relação das irmandades com a hierarquia da igreja não é algo muito fácil e muito simples, porque ao longo da história as irmandades acabaram trabalhando, vivendo muito independentes, tiveram todo um processo, são constituídos como personalidade jurídica, tem toda a sua mesa administrativa, então tudo é resolvido diretamente com os irmãos. Mas tem dentro delas a figura do capelão, quer dizer, um sacerdote que é disponibilizado para o serviço naquela igreja, que faz parte também estatutariamente do processo da mesa administrativa. Então, também pode dar algumas opiniões, pode fazer algumas coisas e tem algumas tarefas que são restritas ao sacerdote. Então, tudo só pode ser feito a partir da decisão do capelão, alguns elementos, sobretudo na dimensão da parte mais religiosa, mas o administrativo mesmo é da Irmandade, é dos irmãos e estão de alguma forma também debaixo da autoridade do bispo, porque cada diocese, tudo o que acontece na diocese, irmandades, grupos, movimentos, padres, todos nós estamos debaixo da autoridade do bispo, que é o responsável da diocese, de um modo geral. As vestes da Irmandade, elas são as vestes sagradas, então a gente chama de hábito. Então o hábito da Irmandade do Rosário é o que lhe dá o status de irmão do Rosário nos festejos, nos momentos especiais da Irmandade. Então, como é uma veste sagrada, que é abençoada, você não pode vestir ela a qualquer momento. Ela só é vestida em momentos de cerimônias e que tenha como cunho Nossa Senhora do Rosário. Então, o hábito, a parte branca, quando a pessoa está no noviciado, ela fica só com a parte branca. Quando ela professa, que é o último grau que ele chega da formação dele para se tornar um irmão do Rosário, ele recebe a parte preta do hábito, que se chama grau. E tem naquele emblema que tem, ele é referente a São Domingo de Gusmão, aos dominicanos. Nossa Senhora apareceu para ele e pediu que ele rezasse com as contas amarradas em um cordão. E assim ele fez. Então, ele que foi que pregou, que propagou a fé em Nossa Senhora do Rosário. E também ele faz parte do título de Ordem Terceira, que a Irmandade recebeu 2 de julho de 1899. E esse título, ele é o grau mais alto em que os leigos, as pessoas comuns dentro da igreja podem chegar, né, dentro da hierarquia da Igreja Católica.
Eu sou a própria Irmandade, sabe? Eu sou a própria Irmandade, porque assim, eu incorporo os ideais dela. A Irmandade aqui, ela tem os ideais dela, né? Ela tem os ideais. Então, assim, a Irmandade, para mim, tem uma importância muito grande. Nós estamos comprando a casa ao lado para formar nosso centro comunitário. O que é o centro comunitário? Não é para que tenhamos festas, brincadeiras, não. É para exatamente fazer com que a comunidade tenha um desenvolvimento social, cultural, né? A Irmandade aqui, o cunho maior dela é este, é o social. A gente sabe que a dificuldade que tem, os problemas que nós enfrentamos, né? As questões do preconceito, né? Do preconceito racial, do preconceito social, nós enfrentamos, mas nós não nos acovardamos. Estamos aqui brigando. E este é um dos pontos de eu estar dentro da Irmandade. Eu permanecer e eu estar aqui na Irmandade. Ser inteligente não é ser egoísta. Ser inteligente não é ser racista. Ser inteligente não é pensar, usar a fé, usar a sua capacidade, potencial criativo para aproveitar do outro, para fazer mal ao outro. Entende? Ser inteligente, eu acho que é justamente esse encontro do amor, do afeto, da irmandade. É ser irmão do outro, independente de nação, de cor de pele. É formar a verdadeira família. Então, por favor, não tenha medo. Se abrace, aceite o outro, respeite o outro, dê as mãos, se valorize, valorize o seu irmão, pois todos somos filhos de um único e só Deus. Por favor, não fique só. Visite seu irmão, encontre seu irmão, busque, acolha. Com certeza, nós estaremos mais fortes para um mundo melhor.